Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Abel, nosso pastor, Padre Arthur, querido diácono, povo de Deus, que alegria estarmos aqui, como eu falei no início, nesse primeiro dia da novena, e hoje Jesus entra na casa de Zaqueu, e ele proclama uma sentença favorável. Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Jesus comunica a Zaqueu o maior presente, o maior prêmio, a maior graça, a maior alegria que alguém poderia receber, a salvação. Ele comunicou a salvação a Zaqueu, a sua família e a sua casa. E quando a gente vem na novena, quando Deus nos chama a estar aqui nesses dias homenageando sua mãe Maria Santíssima, Ele nos atrai com os nossos pedidos, nos atrai com os nossos clamores, nos atrai com os impossíveis que nós queremos alcançar, nos atrai com os milagres que nós queremos pedir, mas por detrás dos milagres que buscamos, das graças que pedimos, das intenções que depositamos, Deus quer nos oferecer salvação. Ele quer que a salvação entre na casa do nosso coração, na casa da nossa vida, na casa da nossa história. Porque a salvação, irmãos e irmãs, nos remete que o Senhor quer nos levar ao paraíso, à glória do céu. A salvação nos comunica uma vida nova, uma vida divina, uma vida que é a vida da graça. Então Deus nos atraiu a essa novena, para que a cada dia, a cada Eucaristia, a cada homilia, nós possamos abrir o nosso coração, como Zaqueu abriu as portas da sua casa, e deixar que essa salvação entre dentro de nós, e deixar que essa salvação penetre o nosso interior. Isto é, fazer uma experiência autêntica e genuína com Jesus de Nazaré. Foi isso que Zaqueu fez hoje nesse evangelho, uma experiência autêntica com o Senhor. Uma experiência que Eleazar fez na primeira leitura que escutamos. Eleazar fez uma experiência autêntica com Deus, uma experiência de salvação, porque eles estavam perseguidos, os judeus.
E ele foi forçado a comer carne de porco, que para os judeus era algo impuro. A lei dizia não pode comer, e Eleazar se recusa a comer. Ele prefere a morte do que trair a lei de Deus. E essa atitude só pode ser feita com alguém que abraçou a salvação. Alguém que saiu da superfície da espiritualidade e entrou no mar da graça. Eleazar entendeu uma coisa, que os salvos, os redimidos, os libertos, eles são fiéis ao Senhor, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Olha a que ponto chegou Eleazar, de dizer, eu prefiro morrer. Ele cuspiu a carne que colocaram na boca dele, porque ele não queria trair o Evangelho. Como que eu entendo que a salvação entrou na minha casa? Como que eu entendo que a salvação entrou na minha vida? Quando eu prefiro a morte do que trair o Evangelho. Quando eu entendo que o Evangelho é inegociável, que a palavra é inegociável, que Jesus Cristo, seus valores, seus princípios são inegociáveis. A carne do mundo não pode entrar dentro de nós. Nós precisamos fazer uma opção fundamental e radical por Cristo, por sua palavra. Isso quer dizer que a salvação entrou em nós. Eu entendo a palavra a ponto de dar a vida por ela. E não vou deixar que adulterem essa palavra. Não vou deixar que mudem uma só vírgula dessa palavra. Isso é experiência de salvação. Então Cristo que entrou dentro do seu coração, Cristo que você convida como Zaqueu para entrar na sua casa, uma vez que ele entra, não abra mão dele. Os santos nos ensinam isso, os mártires preferiram perder a vida do que trair o Evangelho. E hoje, nós traímos o Evangelho por pouca coisa, nós comemos a carne dos ídolos, com a nossa indisciplina, com a nossa incoerência de vida. Nós comemos a carne dos ídolos, não mais com as prescrições judaicas, mas nós comemos a carne dos ídolos, quando compactuamos com a fofoca, quando compactuamos com as mágoas, com os ressentimentos, com o ódio, com o desejo de vingança, quando compactuamos com os vícios que vão entrando e penetrando o nosso coração, e nós vamos traindo o Evangelho. Olha, Eleazar foi punido por uma simples lei, e nós traímos o Senhor por causa dos nossos caprichos, por causa do nosso egoísmo, por causa do que nós queremos que o nosso ego seja massageado, porque nós queremos dizer o contrário que nos diz o Pai Nosso. Nós queremos dizer, seja feita a minha vontade na terra e no céu, e se existir algum lugar que lá também seja feita a minha vontade. Então nós vamos traindo o Evangelho do Senhor, por causa de nossos próprios interesses e da falta da salvação entrojada dentro de nós. Por isso que às vezes nós fazemos experiências rasas com o Senhor. Nós viemos à igreja, nós cantamos, nós louvamos, nós choramos, nós nos encantamos, mas o sinal da experiência com Jesus vai além da emoção dos sentidos, vai além das lágrimas derramadas, vai além dos arrepios da oração. A experiência de salvação é uma experiência aonde eu busco não trair uma só vírgula do Evangelho, aonde eu busco uma coerência na minha vida, aonde eu busco me configurar ao Senhor. Esta é a proposta de Cristo. E é interessante que Eleazar se recusa até mesmo a fingir. Eles dizem, olha, então pega outra carne, finge que é carne de porco e come, que aí você não come a carne de porco, mas você fingiu, enganou pelo menos. E Eleazar, diz o texto, ele tomou uma atitude sábia, ele não quis viver de fingimentos, ele foi leal ao Senhor até o último momento.
E a experiência de salvação, irmãos e irmãs, ela exige de nós abrirmos mão de toda espécie de fingimento. Nós não podemos fingir com Deus. Nós precisamos abrir o coração na pureza do que somos, para deixar que Ele faça em nós a sua morada, a sua habitação. Ninguém pode iludibriar o Senhor, ninguém pode iludir o Senhor. Então que nós possamos rasgar as vestes do coração e deixar que o Senhor penetre com o seu Espírito e renove a face da primeira terra que tem que ser renovada, a terra do meu interior. Nós precisamos fazer uma experiência de salvação, mas muitas vezes nós entramos nessa carapuça do fingimento. Nós fingimos até mesmo através do nosso serviço, porque nós vamos achando que só porque eu sou coordenador, só porque eu sou ministro, só porque eu sou padre, só porque isso e aquilo, então eu estou na experiência da salvação. Nós vamos fingindo, só porque eu estou aqui de segunda a segunda resolvendo um problema, eu já estou achando que eu estou na experiência de salvação. E às vezes eu não estou, porque o que vai me dizer se eu estou ou não estou na experiência do Senhor é quando a minha vida é transformada, quando as minhas atitudes são transformadas, quando o meu coração começa a agir diferente, quando eu começo a ter vida no Espírito, vida interior, vida diferente. Então não podemos maquiar e querer dizer, não, olha, eu faço um monte de coisa, então eu não vou mexer com isso aqui não, o quê? Isso aqui é a minha personalidade, eu sou desse jeito, é o meu gênio forte, então tem que mudar. Se eu faço experiência de salvação, eu preciso fazer aquilo que Zaqueu faz. Quando Jesus entra na sua casa, algo acontece. Ele diz, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou reparar. E se eu roubei, eu vou devolver 10 vezes mais. Porque quando Jesus entra na casa do coração, e quando Ele nos envolve em experiência de salvação, a nossa vida é transformada. A experiência de Zaqueu é legítima, porque no final ele mudou. A experiência de Zaqueu aconteceu, porque no final alguma coisa foi diferente. Ele disse, eu vou devolver, eu não me importo mais, eu não quero ficar mais com esse dinheiro, eu quero te seguir. E seguir ao Senhor exige uma renúncia da vida velha. Então a salvação, irmãos e irmãs, é essa vida nova que Zaqueu recebe. É essa vida nova que nós já recebemos no dia do nosso batismo, mas nós nos esquecemos, porque nós entramos num fingimento, numa religião do fingimento. Eu finjo que sirvo a Cristo, mas eu não deixo que Ele me transforme. Eu não quero, na hora da renúncia, eu não quero renunciar. Eu não quero fazer como Eliasar diz, eu prefiro a morte do que trair o Evangelho. Eu quero atender a mim mesmo, aos meus instintos egoístas, que gritam dentro de mim, aos meus instintos egoístas, aos meus impulsos, que muitas vezes me levam à perdição e à condenação. Então, queridos irmãos e irmãs, a primeira graça que nós precisamos pedir por intercessão de Nossa Senhora nessa novena é a salvação. Mas Padre, Jesus já não nos salvou no madeiro da cruz, já não estamos redimidos pelo seu sangue, Ele já não sofreu e derramou o seu preciosíssimo sangue, nos dando salvação? Claro, graças a Deus, o Pai enviou o Filho e nos deu salvação plena. Mas essa salvação que Ele nos deu na cruz, e que você recebeu no dia do seu batismo, foi comunicada a você no sacramento. Infelizmente, você pode perder essa salvação, se você não cuidar dela. Entrou na sua casa, mas do mesmo jeito que entrou, pode sair. Basta, isso vai depender do que eu e você decidirmos. Não com palavras que os ventos levam, mas com a vida, com um testemunho, com um jeito que eu vou viver a religião,
com o jeito que eu vou viver aquilo que o Sagrado Evangelho nos inspira. Então Jesus nos salvou, graças a Deus, gratuitamente, no seu amor rico. Agora não vamos desperdiçar a salvação que Ele nos deu por grande preço. Não vamos jogar fora um presente tão maravilhoso, gratuito, que veio ao nosso encontro. Precisamos permanecer firmes, irmãos e irmãs. Precisamos acender as nossas velas, as velas da nossa vida, as velas da nossa alma. Precisamos cingir os nossos rins, precisamos ficar vigilantes, pedir o auxílio da Virgem, nossa mãe, para que nós não percamos essa graça maravilhosa da salvação, que nos levará no último dia para o colo do Pai. Na missa, uma das orações que eu me encanto, que o padre faz em voz secreta, ele diz: Senhor, dai-me a graça de jamais separar-me de vós. Essa é a maior graça que nós devemos receber nessa novena. Ainda que o cego não volte a ver, ainda que o surdo não volte a ouvir, ainda que a pessoa que está lá no CTI da sua família continue lá, ainda que o seu casamento não seja restaurado, ainda que o seu milagre não chegue, ainda que o seu impossível não aconteça, o importante, Senhor, é a graça de jamais separar-me de vós. Seja nas verdes pastagens, seja no abismo, a salvação entrou na minha casa e eu não vou perder a salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a convicção que deve estar dentro de nós. Essa é a convicção que deve reinar dentro do nosso coração. A importância, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, e de nada sentirei falta, porque já tenho tudo que é a sua presença, já tenho tudo que é o caminho da santidade, que é o caminho da eternidade. Diz o próprio Senhor Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vos será acrescentado. O resto é um acréscimo que o Senhor nos dará depois. Primeiro o reino, a salvação, o céu, a santidade e todas as outras coisas o Senhor nos dá por acréscimo. Como nos diz o Salmo 27, belíssimo: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é só isso que eu desejo: habitar no seu santuário, saborear a sua suavidade por dias infinitos, dias longos, dias que não têm fim. Isso é salvação. É quando eu entendi aquilo que dizem os santos, que dizia São Paulo, que diria Teresa d'Ávila: basta-me a tua graça. Isso é salvação. E porque eu entendi, basta-me a tua graça, então já não me preocupo tanto mais, porque Ele veste o lírio dos campos, Ele cuida dos pardais, cuidará de mim que sou filho. Basta-me a tua graça. Entra, Senhor, entra com a tua salvação, mas não esqueça, a salvação exige de você responsabilidade. A salvação exige de você um caminho maduro, um espírito decidido de cortar com as situações do pecado, de abrir mão das situações dos vícios e trilhar o caminho da graça e da santidade, de parar com a veste do fingimento, da hipocrisia, da dualidade de vida, para vestir a única veste, a veste branca dos batizados, a veste dos salvos, dos redimidos, a veste daqueles que cantam santo, santo, santo diante do trono do Cordeiro. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse primeiro dia da novena, nós vamos olhar para ela, a Senhora das Graças, e nós vamos pedir: Mãe, não permita que eu perca a salvação que o teu filho me deu. Mãe, não permita que eu me separe do teu filho. E se algum dia, por um devaneio da minha cabeça, uma loucura, de um meu ímpeto, das minhas pulsões, eu perder essa graça, me dê o santo desespero que ela teve quando Jesus ficou perdido no templo, um santo desespero: onde está o meu filho? Quero procurá-lo, achá-lo. Se um dia
nós tivermos a desgraça de cairmos no pecado, que nós tenhamos o santo desespero, como Maria, que procura o seu filho, aonde está o Senhor? Preciso encontrá-lo imediatamente. E você sabe onde pode encontrar: no confessionário, para perdoar os seus pecados, no sacrário, para te dar força e energia. Então que nós possamos conservar a salvação com essas 3 ferramentas: a intercessão de Maria, cheia de graça, com o sacramento da confissão e com a Eucaristia, que não nos permitemos ficar fora da graça de Deus. Hoje a salvação entrou na sua casa, hoje a salvação entrou na sua vida, hoje a salvação entrou na sua história. Agora não jogue fora ela, não perca o presente maravilhoso que Deus te deu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.